Olá, meninas e meninos! Vamos agora aprender a ler bloco de patchwork. Ler bloco de patchwork é uma das coisas que eu acho assim primordiais num bom aprendizado. Você entender, saber, compreender e ler o bloco de patchwork. Depois que você entender todo esse processo, você vai ver que a sua visão do patchwork vai mudar. Você vai começar a encarar, a ver todo o nosso trabalho de patch, toda a sua vida diferente. Como assim, Ana? Só vou dar um exemplo. Você vai fazer uma viagem, você está viajando. De repente você olha para um piso de um museu. Na hora que você viu o piso daquele museu, você já visualiza um bloco de patchwork. Estou falando por experiência própria, porque tem muitas alunas que viajam, que falam assim, Ana, eu estava em tal museu, a hora que eu olhei o piso, na hora eu lembrei de fazer um trabalho com ele. Aí ela já pegou a cadernetinha, porque não pode fotografar dentro do museu, a gente não fotografa, né? Ela já pega a cadernetinha, já copia o bloco, já desenha ali no seu bloco de rascunho. Toda mulher que faz patchwork, toda menina que gosta de criar blocos de patch, criar quilts, sempre tem uma caderneta dentro de sua bolsa. Por quê? Porque você bate o olho, você enxerga, é como se seus olhos fossem uma máquina fotográfica. Você já fotografa aquela imagem, já imediatamente você já passa para o papel e já começa a calcular, projetar e criar projetos, criar outras peças. Ou você cria o seu próprio bloco, ou o que a grande maioria faz, a gente parte de um bloco já existente e cria o nosso trabalho. Então, aqui eu estou com o bloco Trails, que significa trilhas, né? Que esses nomes todos eu vou deixar escrito para vocês, lá para vocês irem anotando, irem guardando. Como que eu... por que eu escolhi esse bloco? Primeiro porque é um bloco simples, é um bloco assim, de impacto visual bem interessante. Ele tem quadrados inteiros, eu tenho quadrados inteiros e tenho quadrados divididos. Então, eu gostaria de explicar como que eu leio, como que eu calculo isso. Então, é bem interessante para nós começarmos o nosso curso, começarmos a nossa aula. Primeira dica que eu vou dar. Toda vez que você pegar um bloco de patch, você imagina que em cima desse bloco, você esteja jogando uma malha quadriculada. Como assim, uma malha quadriculada? Joga uma tela em cima. Você tem que entender por quanto esse bloco ele é divisível. Você não vai contar o bloco assim, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu não vou contar bloco assim. Como que eu leio o bloco? Eu leio o bloco dessa maneira. Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui. Tenho. Olha, eu leio o bloco dessa maneira aqui. Eu vou apagar o restante do bloco e vou contar ele na primeira fileira. Essa minha primeira fileira, ela é Primeira coisa, de quanto que eu quero esse bloco? Vamos dar um exemplo de um número fácil de fazer conta. Eu quero esse bloco por 30. 30 é um número múltiplo, é um número fácil de se calcular. 30, ele é divisível por quanto? Eu venho aqui e conto, olha. Uma primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte. Então, o meu bloco de 30 centímetros, ele está dividido por 4 partes. Ele tem 4 pedaços. Então, a medida que eu tenho aqui, eu vou dividir por 4. Ah, mas e se eu não quiser 30? Para ficar mais fácil para você, procure na tabuada do 4 um número que dê certo, que dê exato. Porque se você pegar uma outra tabuada que não seja múltiplo, que não seja divisível por 4, vai dar muito quebrado. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que vai dar número, vai dar dízima, vai dar números quebrados. Então vai ficar mais complicado para você fazer as contas com margem de costura. Então, 30 eu divido por 4. Outro número que eu poderia fazer, 20, poderia construir esse bloco com 20 centímetros. 20 divido por 4. Por quê? Porque na tabuada do 4... eu tenho um resultado que vai dar 20. 20 dividido por 4 vai dar 5. 30 dividido por 4, faço isso, ó. Daqui, do começo até o final, deu 30. 30 eu vou dividir... 30 eu vou dividir pela quantidade de partes que eu tenho.
eu tenho 4 partes, como eu expliquei aqui em cima. 30 eu dividi por 4, certo? Se você não sabe fazer conta, calculadora, não tenha vergonha. Pegue uma calculadora e faça a divisão. Não vai ficar preocupada com isso. Eu só vou contar uma historinha bem rápido que aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu sempre dei aula de matemática para criançada, né? Até a 4ª série. Aí uma mãe de aluno foi fazer aula comigo. Um ano depois, ela falou assim, vou te contar uma coisa, Ana. Quando eu comecei, fiz o curso de patchwork com você, e eu tinha dado aula para os 4 filhos dela. Quando eu dei aula de patchwork, fiz aula de patchwork, fazia aula de patchwork com você, eu usava calculadora escondida. Eu tinha vergonha, porque você fazia todas as contas assim de cabeça e eu ficava com vergonha. Aí eu não falava nada, chegava em casa e fazia tudo na calculadora. Eu falei para ela assim, isso é porque eu já decorei os resultados. De tanto dar aula de patchwork, de bloco, eu já sei que se eu pegar 30 dividido por 4 vai dar 7,5. 7,5 mais 1,5 mais 1, já está automático para mim. Eu falei, então não tenha vergonha, não fique acanhada. Se você já tem uma certa idade, se você não sabe direito a tabuada, pegue a calculadora e faça na calculadora. Nós já passamos a idade. Não vamos nos estressar com isso. Não vai ser por isso que você não vai fazer patchwork. Só contei esse caso para vocês tomarem coragem e enfrentar mesmo. Porque depois que você entendeu isso, vai ficar tudo muito mais fácil. Então, vamos lá. 30 dividir por 4, 7. 7 vezes 4, 28. 28 para 30, 2. Põe a vírgula. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, cada pedaço desse daqui, ele vai ter 7,5 centímetros. Este 7,5 centímetro, pronto. Esse 7,5 centímetro, vamos supor que fosse aqui, olha. Seria esse quadradinho aqui já costurado. Seria ele já fechado dos 2 lados. Como ele tem uma costura de um lado e costura de outro, que é mais ou menos o nosso caso aqui, eu vou costurar de um lado e de outro, tudo no patchwork eu tenho que acrescentar mais 1,5 centímetro. Mas o que é esse 1,5 centímetro? É a largura do nosso pezinho de máquina. O nosso pezinho de máquina, de uma ponta a outra, ele tem 1,5 centímetro. Daquele corte central para a lateral, ele mede 0,75. Então, de um lado ao outro do pezinho, 7,5 centímetro. Então, eu sempre tenho que acrescentar esse 1,5 em tudo que eu vou costurar. Tudo que você fizer de patch, você sempre acrescenta 1,5 centímetro. Esse 1,5 centímetro é a margem de costura, que é 75 para cada lado, certo? Deu para entender? Então, se eu pego uma colcha como essa daqui, por exemplo, todos os quadrados que estão inteiros foram acrescentados 1,5 centímetro. Agora, quando aparece no nosso bloco uma situação como essa daqui, ó, uma linha diagonal, ou aqui no nosso bloco, vamos para o nosso bloco aqui, no nosso bloco, eu vou apagar essa conta aqui, para não ficar muita confusão para vocês. Deu para entender certinho de onde saiu 7,5? 30 dividir por 4, 7,5. Certo? 7,5 mais 1,5. Por que 1,5, Ana? Não estou entendendo esse 1,5. Por que 1,5? 1,5 é a margem de costura. Então, 7,5, como eu ainda vou costurar, todos os meus quadrados inteiros passarão a ter 9 centímetros. 9 centímetros porque eu vou ter 75 de um lado e 75 do outro. Esse segundo aqui, essa partezinha aqui, olha, bem esse quadrado aqui, o que ele acontece? O meu quadrado inteiro, quando eu tenho o quadrado inteiro, eu acrescento mais 1,5 centímetro, certo? Quando eu tenho o quadrado inteiro e tenho uma diagonal, eu vou ter que acrescentar, na medida que deu, eu vou ter que acrescentar 75 para cá e 75 para cá. 75 mais 75, 1,5. Então, eu vou ter que acrescentar mais 1,5 centímetro. Só que eu tenho essa divisão aqui no centro. Então, quando eu tenho essa divisão, além do 1,5, eu vou acrescentar mais 1.
Nossa, Ana, não estou entendendo nada. Como assim? Porque quando você costura, deixa eu até pegar um exemplo que eu tenho aqui, que não é dessa aula, mas eu vou aproveitar, olha. Quando nós costuramos, é bem essa explicação. Eu vou ter que fazer isso daqui, olha. Vou ter que construir esses dois triângulos costurados. Se eu pegar os 9 centímetros, riscar a diagonal e costurar, ele vai sair menor. Porque vou comer nessa costura aqui. Na hora que eu costuro, deixa eu mostrar pelo lado do marrom, olha. Eu vou ter que costurar 75 para um lado e 75 para o outro. Aqui no centro tem uma linha de costura, certo? Uma linha riscada. Que no caso aqui é que a costura está em branco, não dá para perceber. Mas eu tenho uma costura feita aqui e tenho uma costura feita aqui. Que esses 75 aqui e esse 75 aqui são aquilo que eu falei de margem de costura. Essa lateral e essa lateral já está acrescentada 1,5, porque depois eu vou ter que costurar aqui na outra parte, eu vou ter que costurar aqui na outra parte. Quando eu venho e traço essa diagonal e costuro de um lado e de outro, ao invés de eu acrescentar 1,5, eu vou acrescentar aqui 1 centímetro. Nossa, Ana, agora que me deu um nó na cabeça. Agora que eu não estou entendendo nada. Foi essa sensação que eu tive quando eu aprendi. A professora falava, eu obedecia, mas eu não estava entendendo nada. Racionalmente, eu pensava assim, eu sou muito lógica. Se eu estou acrescentando 75 para um lado e 75 para o outro, 1,5. Aqui, eu estou costurando pé de máquina. Medida de pé de máquina aqui e medida de pé de máquina aqui. Por que eu não tenho que acrescentar 1,5? Por que você está mandando eu acrescentar 1? Eu nunca me esqueço disso. Na época, isso há 20 anos atrás eu estava aprendendo, a professora me deu essa resposta. Eu perguntei para ela, eu fiz exatamente essa pergunta que eu estou fazendo para você. E eu lembro que a professora me respondeu assim, faça e não discuta. Eu obedeci, porque eu sou uma pessoa educada, não ia discutir, eu obedeci. Mas aí eu fui para casa e fiquei me questionando. Eu falei, mas por que se nas laterais eu acrescento 1,5, por que quando eu faço diagonal eu tenho que acrescentar 1? Pensava e não descobri, não consegui entender. Faça essa pergunta para várias professoras. Você ensina, você manda sua aluna acrescentar mais 1. Por que você põe mais 1 e você não põe mais 1,5? Aí a professora sempre fica olhando para mim com aquela cara e não sabe me responder. Inclusive as professoras da minha loja ficavam olhando e não sabiam responder. Eu falei, e você tem que saber o porquê. Porque, de repente, alguém te questiona e quer saber, você tem que saber o porquê. Então, eu vou contar para vocês o porquê que tem que ser 1,5, tem que ser 1 e não 1,5. Porque é uma regra matemática. É cálculo de hipotenusa de triângulo. Hipotenusa de triângulo é regra matemática. Nós não vamos entrar no mérito da questão aqui, fazer o cálculo da hipotenusa, porque não vem ao caso. Se você quiser, estude, vá, pesquise e faça. Mas se eu for explicar o cálculo da hipotenusa do triângulo aqui, eu tenho certeza que vou assustar muitas das meninas e elas não vai acrescentar em nada, eu acho, nesse sentido. Só saiba que, se você vai dar aula, se você vai explicar, quando você for explicar para sua aluna, você fala exatamente isso. 1,5 margem de costura. No caso da diagonal, você vai acrescentar mais 1, porque é uma regra matemática, é o cálculo de hipotenusa de triângulo. Se você quiser, a gente até pode pesquisar e ver o cálculo da hipotenusa. Mas não vem ao caso, porque nós não vamos utilizar nesse sentido. É só entender que é uma regra matemática, que ela tem não é porque inventou. Existe uma regra, é cálculo de hipotenusa mesmo. Então, sempre que você tiver diagonal, você vai acrescentar, além da margem de costura, mais 1 para essa diagonal. Então, nesse caso aqui, as partes inteiras, elas vão estar com 9. Quando eu tiver uma diagonal, uma somente, eu vou acrescentar mais 1. Então, essas partes aqui, elas passarão a ter 10 centímetros, certo? Então, todas as partes inteiras, eu tenho 9 centímetros. As partes na diagonal, eu tenho 10 centímetros. Isso é leitura de bloco. Isso é entender, compreender o seu bloco. Agora a gente já consegue compreender esse bloco aqui. Então, por exemplo, aqui, isso daqui é um quadrado, certo?
Se esse meu quadrado, aqui é outro quadrado, olha, aqui é uma outra parte. Depois nós vamos ter uma explicação dessa aula aqui. Então, se esse quadrado aqui, se dessa parte aqui, olha, daqui a aqui, ele mede 10, 10 ele está dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. 5 mais 1,5, 6,5. Cada quadradinho desse aqui foi cortado com 6,5. Aqui, se esse daqui tem 10, essa parte daqui aqui tem 10, aqui também tem 10. 10 mais 1,5, 11,5. Mais 1 da diagonal, 12,5. Então, este quadrado aqui foi cortado com 12,5 e este quadrado aqui foi cortado com 12,5. Como assim, Ana? Não estou entendendo quadrado, mas eu estou vendo um triângulo. Na aula da explicação de blocos, você vai entender melhor como construir um triângulo. Mas aqui e aqui, elas partem de quadrados. É dessa maneira que eu leio, é dessa maneira que eu entendo, que eu interpreto um bloco de patchwork. Por exemplo, se eu pegar o meu livro aqui, vamos pegar um mais simples aqui para não... Aqui. Peguei qualquer bloco aqui, ó. Vamos pegar... Deixa eu pegar um mais... Aqui. Peguei esse bloco aqui, por exemplo. Esse bloco aqui, ele tá todinho trabalhado. Eu tenho que jogar aquela grade, aquela malha quadriculada que eu falei para vocês. Então, aqui no caso, olha, ele é um bloco divisível por 3, ó. Ele é um bloco divisível por 3. Por que está escrito 9 patch, Ana? Porque olha, são 9 partes. Ele faz isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes. 9 patch, 9 pedaços. Certo? Para ler, para calcular ele, eu vou partir daqui, olha. 30 divido por 3, 10. 10, 20, 30. Este 10 aqui, ele está subdividido, olha. Esse 10 aqui, deixa eu até mostrar aqui, ó, para vocês entenderem melhor, ó. Esse 10 aqui, ele está subdividido. Ele está dividido em quantas partes? Não em 4, ele está dividido em 2, olha. Ele vem aqui, ó. 1, 2. Então, este 10 eu divido por 2, 5. 5 mais 1,5, 6,5. Então, cada pedacinho desse, eu vou ter 5 mais 1,5, 6,5, mais 1 para diagonal, 7,5. Esse daqui até aqui, 10. 10 mais 1,5, 11,5. Eu não tenho divisão nenhuma inclinada, então ele vai ser de 11,5. Essa parte daqui até aqui vai ter 11,5. Nós vamos falar muito sobre isso daí. Se você está achando muito complicado, não fique preocupado, porque todos os blocos, de todos os próximos blocos, nós vamos falar sobre isso, nós vamos fazer esses cálculos. O que eu estou querendo mostrar para vocês, que vocês precisam compreender leitura de bloco. Você compreendendo leitura de bloco, você pega um livro desse aqui, ó, você tira de letra, você calcula qualquer bloco sozinho. Então, o nosso curso é para isso. O nosso curso, as 8 aulas que eu vou dar para vocês, é para vocês, eu vou repetidamente falar sobre isso. Eu vou ensinar vocês a calcular esses blocos. E vou dar as variações, vou dar outras opções, como o caso desse daqui. Esse daqui, essa coxa que está aqui atrás, é uma variação da explicação dessa primeira aula, desse bloco aqui. Quem aprender a fazer esse bloco aqui, faz esse bloco aqui com tranquilidade. Super fácil, mas para isso nós precisamos ler e compreender os blocos. Até a nossa próxima aula, não perca!